tua vontade e não a minha. Olha o exemplo de Jesus. Muitas vezes nós temos vontades, talvez o seu sonho, a sua vontade, você fala, não, eu vou ser a pessoa mais próspera dessa cidade. Talvez essa seja a sua vontade, mas essa é a vontade do Pai? Talvez você, solteiro, solteira, fala, não, o meu sonho é aquela pessoa ali. Deus, se for possível, me entrega aquela pessoa ali. Estou orando por ela, por aquela moça, por aquele rapaz. Mas que seja feita a tua vontade. Pai, o meu desejo é comprar uma casa. Meu Deus, eu não aguento mais pagar aluguel. Abre porta na minha vida, me prospera, faz isso na minha vida. Deus, a minha vontade é comprar uma casa lá, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Deus, meu sonho é ter aquele carro, Deus. Eu queria, não, meu sonho é comprar um carro 0 quilômetro. Olha, eu quero entrar naquela concessionária e comprar o carro 0 quilômetro. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Muitas vezes nós esquecemos de buscar a vontade de Deus. Nós só falamos o que nós queremos para Deus. Passe a orar como Jesus. Comece a orar como Jesus. Fala, Jesus, essa é a minha vontade. Jesus, eu quero ser o maior campeão de todos os tempos. Mas é a tua vontade para mim? Qual é, Senhor? Eu prefiro a tua vontade do que a minha. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus, mais uma vez, versículo 39, ele se prostrou, ele orou, ele foi verdadeiro, ele rasgou o coração, ele mostrou a vontade dele, mas ele se rendeu à vontade do Pai. Ele se rendeu à vontade do Pai. E hoje nós estamos vivendo essa época onde ninguém quer fazer a vontade de ninguém. Está todo mundo cheio de si, eu só quero a minha vontade, eu quero é desse jeito, é assim. Você vê uma criancinha de hoje, meu Deus, é impressionante. Tem um rapaz que faz vídeos na internet, onde ele faz a simulação de como eram as pessoas na década de 70, de 80, de 90 e atualmente, o relacionamento de um pai com um filho. E eu fico impressionado de ver, porque eu me lembro da minha infância. Eu me lembro de quando eu falava alguma coisa, um filho não levantava a voz para o pai. Era inadmissível um filho retrucar o pai ou a mãe. Eu sou dessa geração. O meu avô assoviava de longe, vinha todo mundo correndo, os meus tios, os netos, todo mundo, para ver o que meu avô queria. Eu levantei a voz para meu pai uma vez, uma única vez, foi quando eu me converti. Porque quando eu me converti, meu pai era acostumado, antes de eu me converter, de me ver chegando em casa, sempre com alguma garota, alguma situação assim. Meu pai era acostumado de sentar comigo numa mesa e beber. E de repente meu pai passa a me ver andando com a Bíblia debaixo do braço. E de repente meu pai passa a me ver não andando mais com garotas, não levando as meninas para casa mais. Sabe o que meu pai começou a fazer? Ele ficava sentado no bar. E quando ele me via passando com a Bíblia debaixo do braço, eu indo para o culto, eu indo para o ponto de ônibus às vezes, ele pegava e começava lá, ô bichinha, ô gayzinho. Aí falava lá, gente, ó, meu filho agora virou gay. Ô bichinha, ô mocinha. E começou a me provocar, e toda vez ele fazia isso, toda vez ele fazia isso, até que um dia eu respondi meu pai. Eu respondi, eu fui duro, eu falei alto com ele. Uma única vez, meu pai, um alcoólatra, sentado no bar, me ridicularizando. Foi a primeira, única e última vez que eu falei alto com meu pai. Depois eu pedi perdão para ele, por ter falado alto com ele. Agora hoje, uma criança chuta a mãe. Quantas vezes você vai no mercado, você vê uma criancinha de 3 anos chutando a canela da mãe, cheio de vontade. E aí os pais falam, mas tadinho dele, ô filhinho, não chuta a canela da mamãe não. Minha época, ó, pô, era uma só. Se falasse assim, ficava sem dente, se tivesse. Respeitava. Hoje não. De quem que é a culpa, igreja?
A culpa é dos pais. Ah, pastor, não sei o que está acontecendo com meu filho. Outro dia um veio conversar comigo. Ah, pastor, meu filho só fica bebendo Coca-Cola e comendo biscoito recheado e comendo aquilo e fazendo aquilo outro. Eu falei, é mesmo, seu filho? Ele trabalha em qual empresa, seu filho? Porque deve estar comprando um salário dele, um dinheiro dele. Não, pastor, a gente vai no mercado e eu compro. Eu falei, quanto está comendo que você compra, rapaz? Eu falei, passa a comprar fruta para o seu filho. Passa a dar uma coisa diferente, você vê que ele não vai comer, ué. Ele só bebe Coca-Cola todo dia, de manhã, de tarde, de noite, porque você compra. Então vamos mudar. Então essa geração que nós estamos vivendo, é uma geração que a criancinha desde pequeno já é cheia de vontade. Aí nós, adultos, também estamos assim com Deus. A gente só quer falar a nossa vontade. Ah, pai, eu quero. Ah, eu quero um Corolla novo. Eu quero, não abro mão do meu Corolla. Senhor, se eu tenho ainda moral contigo, eu exijo, eu declaro, eu decreto esse Corolla novo. Ele tem que estar na minha casa. Não é assim não. Espera aí, Ele é o Senhor. Você vê Jesus fazendo isso? Jesus fala, pai, meu coração está rasgado, eu estou quebrado, eu estou moído. Se for possível, me livra dessa, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, eu estou querendo uma Hilux, mas se é da tua vontade eu andar com um Toyota Bandeirante, eu vou andar com um Toyota Bandeirante. Seja feita a tua vontade. Se é da tua vontade que eu ande a pé, glória a Deus, eu vou andar a pé. Eu queria andar na Sportage nova, 0 quilômetro, né? Um dia o Michel mandou a foto, aí eu fiquei babando a Sportage nova. Falei, um dia, né? Aí eu queria estar na 0, mas Deus, obrigado pela que eu tenho. Vou continuar firme e forte. Que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu tenha, eu vou ter. Se o Senhor quiser que eu não tenha, eu não vou ter. E glória a Deus. É assim, irmão. Essa é a nossa oração. Se é da vontade de Deus que eu tenha uma casa própria, eu vou ter. Agora, se Deus estiver na vontade dele que eu more de aluguel, eu vou morar, porque Ele vai continuar sendo meu Deus e eu vou continuar servindo a Ele. Que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Amém, igreja? É aqui, ó, isso aqui, ó. Jesus é o nosso referencial. E aí vem o versículo 41. Então, primeiro, Jesus não se isolou. Segundo, Jesus foi verdadeiro. Terceiro, Jesus se prostrou, orou, rasgando o coração, porém se rendendo à vontade do Pai. Mais uma, Jesus foi vigilante. Versículo 41. Jesus começa dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, seja vigilante. Vigiar é observar atentamente, é estar atento, é estar preparado. Isso que é vigiar, gente. É você estar atento. Entenda algo, igreja. Satanás, o nosso adversário, anda em derredor. Ele quer destruir você, quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família, e ele fará de tudo para isso. Ele quer te tirar da igreja, ele quer te tirar da presença de Deus, ele vai criar situações para te afastar. Entenda isso o tempo inteiro. Às vezes uma palavra, às vezes alguém vai falar alguma coisa que vai te desagradar, às vezes você vai ver alguma coisa que vai te entristecer, e muitas vezes isso pode ser uma ação de Satanás para te tirar da presença de Deus e começar uma destruição dentro da sua casa. Então vigia, seja vigilante, esteja atento, tenha uma vida de oração. Jesus já chama os discípulos dizendo, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Vigia e ora, vigia e ora. É constante, é preciso estar atento, amém, igreja? É preciso estar atento. Então vigiai e orai. Mais uma dica de Jesus. Então, quarta coisa, numa sequência aqui, ó, ser mais observador, estar mais atento. Esse é o exemplo para a nossa vida. Vigiai, vigia, fica atento. Às vezes uma situação que acontece, não pense que é uma pessoa, entenda que é uma ação de Satanás. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Saiba que a sua luta é contra Satanás, os demônios, as hostes das trevas, que se levantam contra a nossa vida constantemente. Então Jesus está dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
A carne é fraca. Que a carne é fraca, todo mundo sabe. Aqui está dizendo, o Espírito está pronto. Será que o Espírito Santo de Deus está abundante em cada um de nós? Porque para vencer a carne, nós temos que estar cheio do Espírito Santo, amém, igreja? Para vencer a carne, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. E aí pergunta aí para você mesmo, você pergunta para você, você se responde: você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? É você se responde. Você acorda cheio do Espírito Santo, glorificando a Deus, exalando o bom perfume de Cristo. Você vai trabalhar cheio do Espírito Santo. Da sua boca o que sai são coisas que glorificam a Deus. Você fala: puxa vida, estou cheio do Espírito Santo. Você chega no seu trabalho, você começa a conversar com as pessoas falam: tem um negócio diferente em você. Tem um negócio diferente. A presença de Deus é real dentro da sua casa. Você, esposa aí, ó, seu marido vê Jesus em você. Marido, sua esposa vê Jesus em você. Porque você quer saber se você está cheio do Espírito Santo, você está preparado, você está forte mesmo? As pessoas têm que ver o Espírito Santo na sua vida, em todo lugar. Começa dentro de casa, começa dentro de casa, em todo lugar, em todo tempo. É assim, ó. É você estar em qualquer lugar, em qualquer lugar. Hoje eu encontrei um jovem, não vou falar o nome dele não, né? Já esteve aqui na igreja aqui, ó. Ele não é crente não, mas a mãe dele é crente. E ele encontrou comigo hoje na rua e falou assim: olha, pastor, se eu tivesse que ser de qualquer igreja, ainda não é o tempo não, eu seria da sua igreja, viu, pastor? Porque é a melhor igreja que eu já fui. Como é bom. Sabe por quê? Ele chegou aqui e foi bem acolhido. Ele viu as pessoas, viu o Espírito Santo de Deus aqui, sentiu a presença de Deus. Ele conversou comigo, ele conversou com o outro, e dentro de casa ele vê a mãe dele. Ele vê a presença de Deus dentro da casa, quando ele vai na casa da mãe dele, quando ele chega lá, quando ele conversa. Tá vendo? Depois eu vou falar com a mãe dele quem que é. Ela está aqui hoje, ó. Se eu tivesse, eu seria de lá. Vai chegar o tempo. Eu falei: vai mesmo. Falei: daqui a pouco você vai estar lá na presença de Deus, junto com a sua família. Eu chamei ele mais uma vez, falei: vem para cá, Jó, vem para cá, vem para a presença de Deus. Será que é assim com você? Quando você está em algum lugar, as pessoas veem Jesus na sua vida? Será que a sua família vê Jesus em você? Será que seus colegas de trabalho estão vendo Jesus? Você vai saber se está cheio do Espírito Santo ou não. Amém, igreja? Então Jesus, mais uma vez, vigilante. Versículo 42, estou correndo aqui, ó. Versículo 42 até o 44. Retirando-se mais uma vez, ele orou: meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Você sabe mais uma característica de Jesus, quando tudo parece que vai mal, ou pelo menos quando nós temos a sensação de que tudo está errado, e que essa fase ruim que está sendo vivida parece que não passa. Sabe o que Jesus fez? Ele foi perseverante, ele não desistiu, ele continuou firme, ele chamou de novo, ele orou, chamou os discípulos de novo: vamos vigiar, vamos levantar, vamos estar juntos de novo. Ele ora de novo, e ele não mudou o discurso. Ele foi perseverante na oração. 3 vezes aqui a mesma oração: Pai, se for possível, me livra dessa, mas que seja feita a tua vontade. Pai, eu prefiro a tua vontade do que a minha. Insistindo, perseverante. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Precisa ter perseverança. Quantas pessoas desistiram no meio da caminhada? Quantas pessoas desistem dos sonhos? Quantas pessoas desistem dos projetos? Quantas pessoas desistem do casamento? Quantas pessoas chutam o balde? Quem chuta o balde não chega na linha final não, igreja. Quem desiste no meio do caminho não alcança a vitória. Não alcança a vitória. A característica de uma pessoa perseverante é aquela pessoa que quer sempre lutar, quer ir para cima, que ela não recua. É impressionante, é igual o dia que eu rompi meu joelho aqui, ó.
Rompeu ali o ligamento na quinta-feira, eu tinha que lutar domingo. Eu falei, eu vou lutar com o joelho estourado. Eu coloquei isso no meu coração, falei, eu vou lutar. E eu botei gelo e eu tentei. Eu falei, vou enrolar uma faixa no meu